O grande e terrível dia do Senhor já aconteceu? Ao longo do Antigo Testamento, a expressão dia do Senhor não aparece apenas para falar do fim de todas as coisas. Em muitas ocasiões, ela descreve intervenções divinas na história, quando Deus se manifesta em juízo, disciplina ou libertação. Cada uma dessas manifestações era um dia do Senhor, uma visitação divina sobre povos, nações e sistemas. O profeta Isaías anunciou o dia do Senhor contra a Babilônia, dizendo: Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías capítulo 13, versículo 6. E, no entanto, o contexto mostra claramente que se tratava do juízo de Deus sobre o Império Babilônico. Ezequiel fala do dia do Senhor contra o Egito, dizendo: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Joel descreve uma invasão devastadora em Israel como o dia do Senhor, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Joel capítulo 2, versículo 1. Amós advertiu Israel acerca do dia do Senhor, dizendo: ai dos que desejam o dia do Senhor. Amós capítulo 5, versículo 18. Sofonias também anunciou: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Essas passagens revelam que o dia do Senhor era uma linguagem profética usada para descrever as visitas de Deus na história. Não era necessariamente o fim do mundo, mas a manifestação da sua autoridade e do seu juízo. Contudo, entre todas as profecias, existe uma que se recebe destaque especial. Malaquias não fala apenas de mais um dia do Senhor, mas do grande e terrível dia do Senhor, dizendo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4. A questão então é simples. Quem é esse Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor? É uma pergunta. A resposta foi dada pelo próprio Jesus. Falando sobre João Batista, declarou: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, versículo 14. E novamente ele diz: Elias já veio e não o conheceram. Mateus 17, versículo 12. Os discípulos então entenderam perfeitamente. Eles entenderam, os discípulos compreenderam que eles falaram de João Batista. Mateus capítulo 17, versículo 13. Se João Batista foi o Elias prometido por Malaquias, segue-se que o grande e terrível dia do Senhor estava prestes a ocorrer nos dias da manifestação do Messias. João Batista, ele apareceu
preparando o caminho do Senhor. Logo depois veio Jesus Cristo, trazendo salvação para os que criam e juízo para o sistema religioso incrédulo que o rejeitou. O próprio Jesus Cristo declarou: agora é o juízo deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. E também ele disse: quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que eu tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. A vinda do Messias foi, ao mesmo tempo, luz para uns e juízo para outros. Malaquias descreveu esse dia em duas dimensões. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Para os que criam, o Messias seria o sol da justiça. Mas para os rebeldes, ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Malaquias 4, versículo 1. O mesmo Cristo que trouxe vida aos eleitos, trouxe condenação aos que rejeitaram sua manifestação. Assim, a sequência profética é clara. Viria Elias, depois viria o grande e terrível dia do Senhor. João Batista foi este Elias. Jesus confirmou que João era o Elias prometido. Portanto, o grande e terrível dia do Senhor chegou na manifestação do Messias. O grande e terrível dia do Senhor não era um evento destinado a permanecer indefinidamente no futuro. Era a grande visitação de Deus ao seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Nele Deus visitou Israel. Nele o sol da justiça nasceu. Nele o reino de Deus foi manifestado. Nele a salvação foi revelada. E nele também veio o juízo sobre a incredulidade. Por isso, à luz das palavras de Malaquias e da interpretação dada pelo próprio Senhor Jesus, o grande e terrível dia do Senhor não é uma expectativa futura, como pensam os homens, mas uma realidade que se manifestou na vinda do Messias, precedida por João Batista, o Elias prometido. Elias veio, o Messias veio, e o grande e terrível dia do Senhor se cumpriu. Isso não é algo que ainda vai acontecer no futuro. Todas as profecias do Velho Testamento apontou para Jesus, e ele cumpriu todas as profecias do Velho Testamento, porque todas as profecias estavam apontadas para ele e falava dele. Elias já veio, o Messias já veio, o grande e terrível dia do Senhor se cumpriu. Amém.